Pessoal, vamos lá falar mais um pouquinho sobre movimento circular uniforme. A ideia agora é falar sobre encontro no movimento circular uniforme. Bom, então para começar, a gente vai imaginar uma partícula A se movendo no sentido anti-horário aqui nessa circunferência, a trajetória dela é uma circunferência, e essa partícula ela está se movendo com uma velocidade angular, ômega significa velocidade angular, né? Do ponto A de π sobre 4 radianos por segundo, a velocidade dela. Então, por exemplo, passou um segundo no cronômetro, vamos supor que aqui a gente marca onde está desenhado aqui, é o tempo inicial zero. E também é o φ inicial, é o espaço inicial, φ inicial, que também vale zero, que essa bolinha A aqui, essa partícula, vai sair do espaço inicial zero. Bom, começa a contar, depois de um segundo, ela vai estar em π sobre 4. Π sobre 2 é aqui, nessa, aproximadamente, né? Aqui nesse lugar. Π sobre 4 seria aqui aproximadamente. Então, depois de um segundo, esse pontinho A estaria nesse local. A ideia é essa. Então, além da partícula A, nós teremos também uma partícula B, que também está se movendo da mesma forma na trajetória circular, no sentido anti-horário, só que o ômega de B, a velocidade B, velocidade angular de B, vale π radiano por segundo. E aí, é, primeiramente, quando a gente tem essas situações, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar da equação horária do movimento circular uniforme. Eu vou colocar a equação horária um pouquinho abaixo, ela é φ igual φ0 mais ômega t. Parecida com a equação horária dos espaços, é bem igual à equação horária dos espaços. Com essa fórmula aqui, né, a gente consegue determinar a equação horária de ômega de A, do ponto A. Então a gente faz φ de A é igual ao φ inicial, nesse caso φ inicial vale zero, porque nós combinamos isso. Então não precisa pôr nada, zero. Ômega é π sobre 4, π sobre 4 vezes t radiano por segundo, seguindo a fórmula. A mesma coisa nós vamos fazer com o ponto B. Aqui a partícula B, que eu não coloquei aqui, mas pintei de azulzinho, vai ser φ de B igual a zero, que ele também vai partir do zero, de acordo com o exemplo nosso, π, porque a velocidade dele é π, vezes t. Então, nós ficamos com as duas equações horárias que nós vamos precisar, a equação horária de A e a equação horária de B. Lembrando que elas estão resumidinhas dessa forma porque saem os pontos, as partículas estão saindo do, do zero, está saindo do marco zero da trajetória. Bom, aí se a gente quer falar sobre o encontro no movimento circular uniforme, a gente tem que primeiro olhar para a partícula mais veloz. Por que, professor, que a gente tem que fazer isso? Ou pensar na mais veloz? A gente tem que pensar pelo seguinte, ó. Depois de um segundo, a gente combinou que o ponto A estaria mais ou menos aqui, né? Depois de um segundo, o ponto B vai estar em π, ó, porque ele está andando π radiano por segundo. Então, depois de um segundo, essa partícula B já vai estar nessa posição aqui, ó. Então, você observa que a partícula B é muito mais veloz, né? Enquanto uma é um quarto de π, a outra, em um segundo, se movimenta π. Bom, então o que vai acontecer nesse movimento? Se elas saíram juntas, também é muito importante você ficar atento de onde saíram as partículas. Se elas saíram juntas,
A partícula B vai dar uma volta primeiro, a partícula A vai andar mais um pouquinho e a B vai completar a volta dela, já completou aqui nesse momento aqui com relação à trajetória, mas com relação a A, depois de mais alguns segundos ela vai alcançar A. E aí elas vão estar juntas novamente em algum ponto aqui. E é justamente isso que a gente está estudando nesse momento. É justamente isso que essa fórmula nos traz, né? Só que ao invés de só falar a fórmula, eu queria passar para vocês o intuito, a ideia do que está acontecendo para vocês entenderem. E o que acontece é isso. As duas saem juntas, A vem devagar, B vem rapidinho, dá a volta, completa uma volta em cima de A e encontra com A. Mas aí vem um segredo, que é o seguinte: se a gente simplesmente igualar as equações horárias, como elas vão se encontrar, a ideia que vem à nossa cabeça é fazer assim, ó, π sobre 4t igual a πt. E aí não tem o que fazer com essa fórmula, porque o t vai eliminar com t e vai ficar π sobre 4 igual a π. Isso está completamente errado. A gente não pode fazer dessa maneira. O que a gente está esquecendo ao fazer um cálculo desse? A gente está esquecendo justamente da volta que B deu, a mais que a volta de A. A partícula B deu uma volta, enquanto a partícula A não deu volta nenhuma. Então, o que nós precisamos escrever? Nós precisamos escrever a função horária de B, que é π vezes t, igual à função horária de A, que é π sobre 4 vezes t, igualando as duas mesmo, mas a gente tem que somar essa uma volta que B circulou antes de A. Então B está numa velocidade maior, então ele andou mais, né? No mesmo tempo. Então a gente precisa somar aqui, ó, 2π. Somar do lado da mais lenta, né? Para poder ficar igual à partícula mais veloz, tá? Veja bem, π vezes t é a fórmula da mais veloz, tá? E π sobre 4 vezes t seria a partícula mais lenta. Então, do lado da mais lenta, a gente soma a volta que a mais veloz deu sobre ela, sobre a lenta. E aí a gente vai descobrir o seguinte: π vezes t menos π sobre 4 vezes t igual a 2π. Aqui a gente vai colocar sobre 4 e vezes 4, para poder ficar uma fração equivalente, uma fração que tem o mesmo denominador. Vai ficar 3πt sobre 4 igual a 2π. Então, nós podemos também eliminar aqui já o π, ó. Esse π pode cortar com esse π, que são valores iguais. Passo 4 multiplicando, a gente vai ficar com t igual a 8 terços. Então, 8 terços de segundo. Em 8 terços de segundo, vamos dividir 8 dividido por 3, 6, 2, coloca um zero, 18, 2,666 segundos em tempo igual a 2,666 segundos, a B vai dar uma volta e achar a partícula A. De novo, elas vão estar juntas nesse momento. A na mesma posição de B. Tá legal? A situação é a seguinte: a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes a partícula mais lenta já está na frente e a partícula mais veloz está atrasada. Então não vai dar uma volta, elas já vão se encontrar. Então você não vai precisar somar a volta sobressalente. E tem situações que o exercício vai te pedir para que a partícula dê duas voltas e você diga quanto tempo demorou para dar essas duas voltas em cima da outra. Aí você não vai poder usar 2π, você vai ter que usar 4π. Então,
é isso. O central desse encontro no MCU é isso. Sn aqui, então, ó, é o número de voltas que a partícula está realizando sobre a outra, tá? Bom, eu já vou aproveitar esse vídeo e falar um pouquinho sobre os exercícios, dar uma ideia sobre os exercícios que eu vou deixar para vocês, né? Aqui é uma situação muito importante quando duas polias estão ligadas por correia. Para a gente resolver o exercício, a gente começa por isso aqui, ó, que as velocidades são iguais, as velocidades escalares, tá? Por exemplo, se eu tenho esse ponto A, se esse ponto A é, vem até esse local aqui com uma velocidade, sei lá, 10 metros por segundo, faz de conta, a, a partícula B, o movimento que vai acontecer aqui, vai acontecer com a mesma velocidade, com 10 metros por segundo. Então, as velocidades escalares, nesse caso, as velocidades lineares, são iguais quando as polias estão ligadas por correia que não patina, né, que não escorrega. E aí a velocidade angular é diferente. Ó, a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Quando o problema envolver um disco ou envolver uma polia fixa a outra, que é semelhante ao que a gente falou no primeiro vídeo, aí as velocidades angulares que serão iguais e as velocidades escalares serão diferentes. A velocidade de A, que é o maior, lembra que é o que tinha o ΔS maior no outro vídeo, né? A velocidade de A vai ser maior que a velocidade de B. Muito bem. Aí vem os exercícios. A gente falou sobre rotações por minuto, aqui ó, são 120 rotações por minuto. A gente está querendo a frequência em Hertz. Hertz é por segundo, então vocês vão precisar dividir aqui, descobrir quanto que dá por segundo, a rotação por segundo. Seu período em segundos, tem a fórmula do período, F é igual a 1 sobre T, vocês vão usar nessa. A velocidade angular tem a fórmula ômega, você pode usar ômega com período ou você pode usar ômega com frequência, uma das duas dá certo. Depois, velocidade linear. Tem uma fórmula que relaciona ômega com velocidade linear, ou vice-versa, velocidade linear com ômega, nós estudamos, vocês vão procurar essa fórmula para fazer essa. Aqui, considerando a Terra esférica de raio 6.400 km, considerando π igual a 3, determine o valor da velocidade escalar em um ponto na linha do Equador. Então, aqui você vai precisar imaginar um pouco, desenhar, né? Desenhar aqui a circunferência, colocar um ponto aqui e imaginar esse ponto circulando em torno da Terra, como se fosse uma circunferência, sendo, né? Como se fosse não, sendo uma circunferência e tentar com esses valores aqui, ó, o valor do raio, o valor de π, pensar aí para descobrir a velocidade. Aqui o valor da velocidade angular de um ponto fixo na linha do Equador. Então, observa bem, no exercício anterior falou sobre velocidade escalar. Nesse aqui está tratando de velocidade angular. Então, são duas coisas diferentes, mas se você descobriu uma, você descobre a outra pela fórmula que tem. A 3 também fala sobre um carrossel. Aqui vai usar todas essas fórmulas que a gente está falando. Eu quero deixar para vocês mesmos tentarem descobrir. Esse exercício aqui é justamente sobre o encontro. Vocês têm que ficar muito atentos. Quem é a partícula mais veloz? É a partícula roxa ou a partícula verde? Né? Tudo aquilo que a gente acabou de falar vai ser empregado aqui nessa situação. Aqui as opções aqui para vocês calcularem. Até a 4 eu acho que já é suficiente, tá? Se vocês quiserem fazer mais é melhor, mas eu vou deixar de tarefa esses exercícios, tá legal? Então, muito obrigado.